tema que me surgiu para a gente desenvolver hoje é relacionamento, porque a gente não tem, a gente tem uma ideia do que é relacionamento, que se a gente vai fundo, a gente vê que relacionamento pode ser outra coisa, e que talvez a gente nem saiba o que é. Então, a gente tem um guia, assim, um caminho inspirado muito no que Maturana escreveu, e Maturana se inspirou muito em Exkiel, um biólogo alemão, e outros filósofos, e ele saiu com esse termo autopoiesis. Então, ele diz o seguinte: todo ser vivo, se... Bem-vinda, Maria Alice. Só um minutinho, gente, eu só queria... alguém dá uma cadeira? Obrigada. Aqui, Maria Alice. Então, pronto. Agora eu acho que a galera piracaense já chegou. Então, Maturana dizia assim, a questão é essa: como é que a gente sabe que alguma coisa é ser vivo? Como é que você vai diferenciar? Como é que você vai poder provar isso é ser vivo? Qual seria o que tem em comum todos os seres vivos? Você fala, bom, se você for isso, você é ser vivo. E ele chegou nessa conclusão, que junto com vários parceiros, que se algo está se criando constantemente em relação, está se autocriando, então não depende de fora, está se autocriando constantemente em relação, é ser vivo. E ele dá o nome de autopoiesis, para autocriação constante em relação. Então a gente vê que a criação constante é biológica, a gente está o tempo todo em criação, as nossas células estão se transformando o tempo todo, e isso a biologia dá conta. E a gente precisa estar em autocriação em relação. Agora, essa relação ela já é permeada pela cultura, ela já é permeada pelo sistema, ela já é permeada pelo ambiente. E aí, quando a gente fala, então, eu estou me autocriando em relação, a gente vai ter que olhar para que tipo de relação, que qualidade de relação é essa. E se a gente olhar de uma maneira mais precisa, a gente vai ver que as nossas relações, a gente não se relaciona com o outro. A gente se relaciona com a gente mesmo, com as nossas interferências, as nossas ideias e os nossos ideais, e não com o outro, e não com as coisas, e não com... Eu sempre dou esse exemplo porque para mim foi bem clássico, assim, virou um clássico e foi real, que eu trabalhava ali num processo artístico, aonde a gente ia tirar umas fotos e eu fazia a direção da pessoa que ia ser fotografada, e que não eram atrizes, então precisava desse apoio. E aí chega, e aí a produtora aluga uma casa linda para fazer essas fotos e tal. E aí chegam as duas mulheres que iam ser fotografadas. A primeira chega, olha para o jardim da casa, que tinha um laguinho bem pequenininho, assim, uma fontezinha de pedras, jardim em volta, e fala assim: gente, que sonho, um lugar de meditação. Que maravilha! Imagina todo dia acordar, ir para esse jardim e sentar ao lado do laguinho, na fonte, meditar. E vai essa mulher para maquiagem, para figurino, e chega a segunda. A segunda olha para o jardim e fala assim: que mau gosto! Uma produção de dengue. Falei, o que é? Ela falou: olha esse laguinho no meio do jardim, o que deve proliferar dengue daí. Que mau gosto, imagina todo dia correr o risco de ser picado. Então, quer dizer, vira um clássico, né? Porque é maravilhoso. E foi real. Então, o que acontece? Quando Tirar o sapato. Quando uma situação, você se depara com essa situação, aquela situação, ela não é uma situação pronta e um caso e uma coisa independente de quem olha.
né? Depende de quem olha. Então, se eu olho aquilo e vejo um lindo lugar de meditação, quem que está dando esse lindo lugar de meditação? Eu mesma. As minhas interferências, as minhas experiências, as, né, as minhas vivências, está dando isso. Então, eu não me relaciono com o lugar, me relaciono comigo mesmo, né? E a outra que vê aquilo, um depósito de dengue, não se relaciona com o lugar, se relaciona com os medos dela, com as experiências dela. Então, a gente não se relaciona com o outro, nem com as coisas, nem com os ambientes. A gente se relaciona com as nossas experiências nesse ambiente. E aí a gente se autocria nas nossas relações. Se eu estou me autocriando o tempo todo nas relações com a minha interferência e não com as coisas em si, que tipo de criação é essa? Um dos filósofos usa um termo bem escroto, mas eu vou usar porque já que o filósofo usou, não lembro qual deles, mas deve ser Deleuze ou Nietzsche, um desses. Ele fala isso, é quando você come, vomita e come de novo, e vomita e come de novo, né? E achando que isso é nutrição. Então, quando eu me relaciono com a minha interferência, eu não me relaciono com o meio ambiente em criação, eu me relaciono com uma ideia fixa sobre aquilo. E é esta relação que a gente está se autocriando. Então, a gente não se autocria, a gente se repete, a gente vai afirmando as nossas crenças, nossas marcas, e cada vez menos, e vai ficando mais grosso, entre eu e o outro vai ficando camadas mais grossas, cada vez menos eu tenho acesso afora, cada vez mais eu estou fechada no meu mundo, e com as minhas coisas, e chega uma idade que você já fala assim, não, esse esquece, né? Esse já esquece que ele já está nesse mundo. Então, o ato, a qualidade da criação depende da relação que você tem. Tá claro isso? Né? Então, a gente tem uma encrenca danada, porque a gente não tem essa experiência como prática nossa de se relacionar, de reconhecer a interferência, reconhecer quem em mim está se relacionando, com quem eu estou me relacionando, que não é com o outro, nem é com a coisa. Eu não tenho essa percepção e eu começo a me iludir falando, não, eu estou me relacionando, estou conversando com o outro. Não, a gente está conversando com a gente mesmo. Eu estou me relacionando com piracaia. Não, estou me relacionando com o ideal. Eu estou me relacionando com o meu trabalho. Não, estou me relacionando com as minhas crenças em relação a esse trabalho. Então, a gente chega aí num ponto bem crucial. A gente não se relaciona diretamente com nada. E a função do ser humano é se autocriar, do ser vivo é se autocriar em relação. Então, a gente teve uma época muito forte aqui de seca. E aí eu me lembro um dia, uma seca danada, então passou o ano inteiro sem chover, um ano que não choveu. E aí começou essa época do ano, mais ou menos, e todo mundo na expectativa, será que vai chover esse ano? E aí o Hiroshi estava lá em casa e ele olhou as mangueiras cheias de flores. Falou, vai chover. Eu falei, o que é que vai chover? Ele falou assim, não, a árvore não vai desperdiçar seus frutos. Ela sabe, se não vai chover, ela não vai florescer, não vai dar o fruto, porque ela sabe que não vai ter como sustentar isso, né? Então, ela está se autocriando em relação, porque ela teve já, né, a árvore já sabe que vai chover, então ela começa a liberar seus bebês ali para poder desenvolver. E se não vai chover, ela não dá os frutos e pronto. Então não tem uma interferência, não tem um trauma. Faz 2 anos que não chove, faz 2 anos que eu não dou frutos, não vou dar para o resto da vida e assim vai, né? Não tem esse tipo de ressentimento. De ressentimento, né? Então você entra, são seres vivos, autopoéticos, que se autocriam constantemente em relação, que está se relacionando. E o ser humano conseguiu dar uma desviada, que ele continua sendo biologicamente um ser vivo, constantemente em autocriação, em relação, porém ele não se relaciona com com o relacionamento. Ele não se relaciona com o encontro.
Ele se relaciona com ideias, ideais, crenças, padrões, hábitos. E não percebe, esse é o ponto, não percebe. Acha que está se relacionando com outro. Então, é muito comum a gente pegar e falar assim, pô, você falou mal comigo aquele dia. Não, não falei. Não, falou sim. Porque a pessoa que ouviu, ouviu com essa interferência. E a pessoa que falou com outra interferência. Então, é conversando que a gente não se entende. Né? É conversando que a gente não se entende, porque nós somos seres dotados dessa capacidade e a gente desviou dela e a gente não vive essa capacidade. E aí, estamos seguindo? Qualquer momento alguém pode fazer alguma pergunta, aqui ou lá, tá? Ou nem só pergunta, né? Compartilhar alguma coisa, porque é importante que a coisa tenha uma compreensão, porque ninguém aqui está... Eu não estou me relacionando com ninguém e ninguém está se relacionando comigo, porque a gente ainda não está nesse estágio de relação, a gente ainda está nesse estágio de interferências. Quais são as interferências? Como é que eu vou saber? A Miriam pergunta como vai ser. Então, a gente já sabe que a gente não se relaciona com o outro. A gente já sabe que a gente se relaciona. E a Miriam, como é que estava na feira? Estava super bem-humorada. Não, você vai dizer que foi a feira que deixou bem-humorada? Não, você é uma pessoa bem-humorada e você trouxe isso independente de onde você está. Entende? Então, não é uma coisa necessariamente que a gente vai chamar, não é uma coisa negativa. Uma consciência. Não é negativo, não é só para as coisas ruins, para as coisas boas também. Ela é super otimista. Ela nunca se relaciona com as coisas, ela se relaciona com o otimismo dela. Ele é negativo em relação que a gente desviou a nossa autocriação em relação. Agora a gente se autocria em... Que termo a gente poderia usar aqui? A gente se autocria em não relação, né? Em interferências. A gente se autocria nas nossas crenças, por isso que elas ficam cada vez mais fortes. Então, aquele texto, que eu já não lembro o que está escrito nele, mas a Lu me lembrou o título, Os Escravos Inspirados, porque quando a gente está numa situação de escravo, seja você está escravizado pelo seu padrão, pelas suas heranças, pelas suas crenças, você está escravo daquilo. Como a gente não percebe que a gente está escravo daquilo, a gente só percebe que a coisa está ruim, a gente melhora o que está ruim. E melhorar o que está ruim é continuar escravo, mas inspirado. Deu uma melhorada na minha vida, que é a mesma de sempre, né? Com os mesmos padrões, as mesmas heranças e tal. Só que melhorou, só que inspirou. Então, é nesse processo que esse disso você pergunta como? A gente sabe que a gente aprendeu, a gente já aprendeu, a gente não se relaciona com o outro, a gente se relaciona com ideias e ideais. E uma vez que eu me relaciono com isso, eu já sei então. Por exemplo, quando eu ouço outro falando, eu sei que quem está ouvindo é o meu ouvido. E não o que o outro me disse. Quando eu faço alguma coisa, eu sei que quem está fazendo é o meu ideal. E não o que, de repente, a comunidade me despertou a fazer. Eu sei que eu estou fazendo baseada nas minhas heranças. Né? Então, a gente já sabe isso. Se a gente ficar atento a isso, a gente vai reconhecer quais são as nossas heranças, quais são as nossas crenças, quais são os nossos padrões. Toda vez que a gente... Como é que a gente sabe isso? Eu tenho umas dicas assim. Toda vez que a gente emite uma opinião, ou um julgamento, ou faz uma fofoca, ou a gente não está se relacionando com ninguém. A gente está se relacionando com o que está... Maria Alice, você é que mais entende, porque foi a única que ouviu o que realmente fazia sentido. Nossa, eu achava que eu não entendia nada. A Ludmila fez uma pergunta. Como se faz para eliminar as interferências para poder se relacionar com o outro? Estou sem áudio, não tenho como manifestar oralmente, só por escrito. Tá.
Então, foi meio que a pergunta da Miriam, né? Como é que a gente faz para eliminar a interferência, né? Para saber, né, Miriam? Como a gente faz para saber, pra saber, e ela perguntou como a gente faz para eliminar. Você acha que tá uma fã? Nossa, hoje vou fazer um pacto, eu vou sair super positiva, só vou dar opiniões positivas e é um escravo inspirado. É um escravo. Nossa, que inspirado esse escravo. Né? Isso pode variar, porque lá na Vila a gente mora numa casa que a nossa janela. Dá para ouvir o que a Carol está falando? Ela mora aqui. Não, eu tenho que falar, porque eu moro numa casa que tem uma janela e era a única janela da casa que tinha uma vista assim bonita e alguém construiu uma parede. E alguém está construindo, um prédio dela. E esse terreno ele é grande, ela podia ter construído mais para frente ou mais para o início, mas ela construiu bem na frente da janela. E aí, assim, no início, o PG era a pessoa que mais ficava, assim, incomodado e queria, a vontade é matar a pessoa, né? E eu falava, não, mas tudo bem, eu não tô me sentindo invadida, eu não tô me sentindo incomodada. Só que tem momentos, por exemplo, hoje eu acordei, eu olhei e eu queria matar. Não, matar mesmo. Eu não achei, você sabe disso. Como que pode? E tem vezes que eu olho e falo, não, tudo bem, ela quis fazer a vista dela. Essa é a prova que a gente não se relaciona com fora, com o outro. Porque fora não existe também, né? Mas que a gente não se relaciona atualizado. A gente se relaciona dependendo do nosso estado. Então, o que eu consigo atualizar é o meu estado. Hoje eu estou de bom humor, nada me incomoda. Hoje estou de mau humor, né? Então, a gente se relaciona com isso. E a gente cria um código para isso. Teve uma vez que foi fenomenal isso. Tinha um pintor, meu pai trabalha com construção, e eu precisava pintar uma parte ali da minha casa em São Paulo, e ele me cedeu o pintor dele. Então, estava lá o pintor fazendo um detalhe super importante lá na casa. E aí ele falou assim, seu pai vem aqui hoje? Ele falou que vai passar. Ele falou, que bom, eu preciso pedir um vale, né, um adiantamento ali do pagamento, e ótimo, já falo com ele. Tá bom, te aviso. Chega o meu pai e eu avisei o pintor. Falei, meu pai chegou. Ele falou, não, vou deixar para outro dia. Bom, aí meu pai vai embora e eu falei, o que aconteceu? Você não ia pedir? Ele falou assim, você reparou que seu pai chegou com o molho de chaves preso na mão? Eu falei, como assim? Não, seu pai está sempre balançando o molho de chaves. Está sempre balançando. É a hora de pedir. Mas ele está balançando. Se ele está segurando, não vai pedir. Não vai pedir. Não é hora de pedir. Fenomenal. Né? Conhece. Então, a gente é tão previsível, porque a gente não está se atualizando. É tão confortável ser previsível, é tão bom para todo mundo ser previsível, que a gente começou a construir uma vida paralela, porém que se perde muito na biologia, porque a gente se autocria na relação constante, e agora a gente está se autocriando na relação ficcional. Mas é tão mais confortável saber que horas eu posso pedir aumento ou não, né? Depende do molho de chaves. Olha que maravilha, né? E a gente fala, eu estou me relacionando com o outro. Não, estou me relacionando com a interferência, com esses códigos, com a previsibilidade, que é perfeito para o sistema capitalista. Nunca um sistema capitalista seria sustentado sem previsibilidade, porque senão como é que você vai produzir alguma coisa, né? E fazer o outro comprar. Então, é complexa a história e vamos lá para a questão. Como é que a gente libera a interferência? A gente tem que inventar várias maneiras. Vou dar uns caminhos aqui.
uma maneira é a gente ter a confiança de que tudo que está fora apresenta, tudo que eu vejo fora, apresenta as minhas interferências. Como é que eu vou conhecer as minhas interferências? Durante a ação, durante o acontecimento. É ali que eu conheço. Então, aconteceu alguma coisa, seja principalmente o que incomoda, né? Porque o que não incomoda ainda está mais fácil de lidar. Mas se apresentou alguma coisa fora, eu sei que aquela é minha interferência. Toda a opinião que eu dou do outro, eu estou falando da minha interferência. Nossa, aquela pessoa dá uma opinião para a vizinha aí que está construindo uma parede em cima da sua janela, da sua vista. É uma pessoa sem bom senso. Pronto. A Carol está falando da interferência dela. Não quer dizer que a Carol não tem bom senso, mas ela tem um código de interferência de bom senso, né? E aí, para a gente continuar, é assim. Então, tá. Essa pessoa não tem bom senso. Aí você fala, eu não tenho bom senso. E você reconhece que você não tem bom senso em alguma coisa na vida. Não tem nada mais a ver com a vizinha, né? Sim. Mas e quando é coletivo? Então, pera um pouquinho, vamos chegar nisso. Vamos chegar nisso. Então, ela sabe que ela não tem bom senso, é uma interferência. Agora, existe um mistério, uma mágica que acontece. Se eu afirmo a interferência sem julgar, sem opinar, sem classificar, sem qualificar, sem autoflagelo, se eu afirmo algo em mim, reconhece e libera. Fala, não julga, é como se, é essa a cortina que está na frente dos seus olhos? É. E aí ela vai lá e abre essa cortina. Então você só pega e fala assim, eu não tenho bom senso. E não julga. Você já sabe que você está falando de você. Você não está falando da vizinha, você está falando de você, certo? E você repete, eu não tenho bom senso. Isso. Aí dá para fazer várias coisas. Dá para falar essa palavra bom senso, até perder o sentido. Fala bom senso. Bom senso, ó. Bom senso, bonsai, bom senso. Bom incenso. Ó, já não vai tendo sentido, bom senso, né? Então, quando você fala eu não tenho bom senso, você já não desapareceu alguma coisa em você. Volta para a situação, volta a olhar, a imaginar a janela, a vizinha. Qual é agora? O que vem agora? O que vem agora? Qual é a primeira coisa que vem? Sutil, né? Sim. Então, ela já deu risada, alguma coisa já deslocou. A hora que eu te contei, eu estava com muita raiva. Isso. E agora? A raiva já não estou mais sentindo. Então, aí deslocou a raiva, né? Por quê? Porque ela não estava com raiva da vizinha, ela estava com raiva da situação, ter que fazer ela entrar em contato com a falta de, entre aspas, que é o que ela chamou disso, mas na verdade isso também é uma crença, né? Depois a gente vai mais fundo nisso, mas com a falta de bom senso que você tem. Teve que entrar em contato com isso. É que nem assim, uma criança começa a, sei lá, fazer mãe, a chorar, a criar uma situação difícil para você, e você fica irritado. E você quer que essa criança pare de chorar para você parar de ficar irritado. É para isso que você quer que ela pare de chorar. As mães riem, né? Você quer que ela pare de chorar para você parar de ficar irritado. Então você não se relaciona com ela. Você não se relaciona com o que está acontecendo, com a sua relação adulto-criança. Você agora para de chorar porque eu não quero olhar para a minha irritação, eu não quero sentir isso. Que você está despertando em mim porque já está dentro de mim. Então eu sempre me vejo no outro e nas situações. Então vamos continuar. Você olha agora para a vizinha já sem raiva, qual é a primeira coisa que te vem? Qual é a perspectiva que te vem? Eu só não viro o computador para ela porque ele desconecta aqui. A perspectiva da situação? É assim, o que te vem? O que te passa pela cabeça agora?
Bom, tem uma casa construída na minha janela e não tem o que fazer, não vou ter. Pronto, ó, começou a entrar em relação com uma coisa em si. Porque a emoção, ela não entra na frente. É a estagnação da emoção que é a interferência. Fazer para não ver a casa, apontar alguma coisa. Aham. Então, primeiro que agora já é uma outra história. Agora tem uma casa, uma parede sendo construída na sua janela. Tá. Agora é isso. Antes você queria matar alguém. Agora é uma casa. Não quer dizer que está resolvido, não quer dizer que milagre. Não, agora é isso. Tá. A gente vem trabalhando isso e vamos seguir aqui só para sentir isso. É necessária que essa parede esteja sendo construída na frente da sua janela. Qual é essa necessidade? Que necessidade? Você consegue extrair o necessário da situação? Veja se você capta. Qual é o necessário dessa situação? Vai ser o que te mexe, vai ser o que te move, vai ser o que te apresenta. Qual é o necessário dessa situação? Bom, primeiro de tudo, quando eu for construir minha casa, eu vou conversar com os meus vizinhos. Então, certo. O necessário neste momento é que ela se deu porque ela mora numa casa alugada e ela tem um terreno na mesma vila e vai construir a casa. Então, ampliou sua perspectiva. Agora você sabe o quanto a construção interfere na vila inteira, né? E ainda mais os seus vizinhos bem próximos. Então, o necessário é para abrir essa perspectiva, digamos isso. E você pode achar outras coisas. Uma vez que eu me encontro necessário, ele se torna desnecessário, porque se isso já faz parte agora da minha perspectiva, não é mais necessário que aconteça isso. Não é mais necessário ficar irritado com isso, não é mais necessário reproduzir isso. Você não vai mais precisar criar vizinhos assim. Então, você torna a situação desnecessária. A curto, médio ou longo prazo, ela vai se tornar desnecessária. Quando ela se torna desnecessária, você entra em relação. Entrar em relação, em suma, é quando tudo que acontece é necessário e eu reconheço o necessário. Quando eu reconheço o necessário, abre a minha perspectiva, aquilo então se torna desnecessário e agora eu me relaciono. Agora eu me relaciono com o vizinho. Por exemplo, você disse, eu vou conversar com meus vizinhos antes de construir para a gente criar uma outra lógica, né? Para quem está buscando vida comunitária, como você, que, né, se muda para uma ecovila e sabe o que isso significa, é absolutamente necessária essa perspectiva, que de repente os paulistanos não desenvolvem, né, culturalmente. Então, percebe que quando uma coisa se torna, quando acontece, apresenta a minha interferência. A minha interferência é alguma emoção estagnada, é alguma ação, é alguma coisa que está marcada, então ela sempre se apresenta, é um filtro que eu coloco, e ela sempre se apresenta na situação, porque ela é necessária. E por quê? Porque todas as nossas marcas, todas as nossas estagnações estão querendo se liberar, estão querendo entrar em fluxo, estão querendo para quê? Para eu cumprir a minha missão autopoética, de ser um criador constante em relação. Então, tudo aquilo que atrapalha o enquadramento, tudo aquilo toda sujeira, ela vai sempre ser sendo chamada para ser limpa, né? Ser liberada, ser cuidada, ser curada. E ela se apresenta onde? Nessa primeira pseudo-relação que a gente faz com a gente mesmo através do outro. Então, no fundo, a gente está vivendo um processo biológico perfeito. A gente, neste momento, é necessário a gente não se relacionar com o outro, mas se relacionar com as nossas interferências para poder trazer essas interferências à tona, que é o mundo inteiro que está dentro da gente. Então, tudo que a gente... Imagina na época de hoje, que é uma época cheia de desgosto e de reconhecimento de um caminho da humanidade anti-vida, né? Tudo isso está dentro da gente. Então, imagina o que não vai começar a
quem estiver disposto a olhar, entre aspas, as estagnações do mundo em você. Eu digo entre aspas porque ela tem uma gama de variação, mas no fundo é isso, as estagnações do mundo nas suas atitudes. E aí você vai fazer essa mudança interna, e quando você faz essa mudança interna, a sua perspectiva se amplia e ela não torna mais necessária esse tipo de ação para... Eu já tenho essa perspectiva, né? Você não vai ter mais necessidade de ter problemas com vizinhos, porque você tem uma perspectiva de vizinhança. A gente está fazendo uma primeira etapa, né? Claro que as coisas podem ir para outras. Então, você vai pôr uma pergunta aí? Tem uma pessoa que está escrevendo, a Diana. Só há possibilidade na reedição. As interferências podem provocar efeitos diversos e possivelmente positivos, o que só é proporcionado através de novas experiências, vivenciando o choque de interferências através da relação. O choque de interferência acaba de surtir efeito na reedição da Carol, o que não quer dizer que ela esteja de fato se relacionando com o vizinho, mas revisitando suas janelas de memória e reeditando-se. Sim. Então, enquanto ela estiver movida por uma ação que pode se dar nome, sobrenome, ação, estou fazendo isso porque eu estou ressentida, estou fazendo isso porque eu estou com raiva, estou fazendo isso porque eu estou triste, porque eu estou com asco, com repulsa, porque eu estou com medo. Quando eu consigo dar um nome para ela, é por isso que eu estou fazendo aquela ação. E às vezes a gente fala assim, é muito sutil mesmo, porque a gente às vezes fala assim, nossa, essa pessoa está fazendo um bem tremendo para a humanidade, tá? E fazendo um projeto X social incrível. E se você vai lá ver a fonte disso, às vezes a fonte disso eu tenho muito medo de que as pessoas me invejem por causa da minha condição social e econômica, então eu faço bem para que ninguém me inveje. Estou dando um exemplo qualquer. E isso quer dizer o quê? Eu estou escrava de uma interferência. Eu não estou fazendo aquilo por criação, eu estou fazendo aquilo por interesse, né? Então, isso não quer dizer que quando eu estou em relação, não surjam ações muito benéficas para todo mundo, mas da onde ela vem é diferente. E aí é um jogo ganha-ganha, ninguém está perdendo. Você não faz por conta de especulações e tal, né? Então, quando a gente... deixa eu só ver o que a Daniela está falando. E quando não consigo reconhecer qual é a emoção? Digo, quando ela está tão confusa de tal forma que não consigo nomeá-la. Então, começa por aí. A gente não tem intimidade com a gente mesmo. Então, às vezes alguém está super mal, está triste, está chorando, e você fala o que você está sentindo. Não sei. Não, você está sentindo tristeza, não é? Eu não sei, está confuso. É muito incrível como a falta de intimidade e às vezes também por nomear, né, as emoções. De sutilezas, né, das emoções. Então, você sabe que eu estava hoje com a minha filha, a gente estava lendo umas coisas, e olha só, vamos fazer esse cálculo aqui juntos, né? Chegou a esse lugar assim, que a gente está falando sobre o início do mundo, simples, né? E aí vem a física quântica que prova que está tudo ligado, está tudo conectado. Então, a gente assistiu 3 provas. Uma delas era você pegava o DNA, pegou um pouco de saliva de uma pessoa e pôs ali no recipiente e trancou num quarto. Em outro apartamento do mesmo prédio, estava a pessoa ali. E aí ela foi exposta a cenas, a imagens que transformavam a emoção. E não sei como eles captavam, no DNA, era sempre equivalente ao que a pessoa estava sentindo. Então, esse DNA que estava fora do corpo dela, um guspe, uma saliva,
estava conectado a essa pessoa, né? E aí a gente viu 3 provas dessa, um vídeo americano e tal, e a gente estava conversando sobre isso. Então, o que o cara falou? O cara pega e ele traz essa precisão. E por conta de estudos, que eu também não sei baseado em quê, mas por conta de estudos, a ideia é o seguinte: a raiz quadrada de 1% da população é o suficiente para mudar o sistema, para mudar o meio ambiente. Então, pega o calculador alguém, Richard, e faz esse cálculo. Vamos pôr em 7 bilhões de pessoas. 1% de 7 bilhões, Richard? Quanto dá? 70 milhões. 70 milhões. O pessoal aqui está mais rápido que você. A raiz quadrada de 70 milhões, qual é? 8 milhões. Oi? 8 milhões. 8 mil? Raiz quadrada. A raiz quadrada de 1%. O Richard está fazendo a conta lá e a Lígia aqui. A raiz quadrada de 1% da população. 1% da população. Não, já não se sabe nem mais como usar a calculadora. 70 milhões. Raiz quadrada de 70 milhões. 8.366. Isso. 8 mil e pouco. A gente precisaria... a gente tem um gênio que já tinha feito isso há muito tempo, mas não confiou, porque... Olha, presta atenção nisso. 8 mil e tanto. 8 mil. Seria pouquíssimo. Se essas pessoas, se 8 mil pessoas e tanto, estiverem em autocriação constante em relação, elas é o suficiente para transmutar... Calma. Para transmutar a sociedade, o sistema. A gente sairia do processo antivida a favor da vida. Muito bem. Tem muito mais do que 8 mil pessoas no mundo inteiro. Tem uns gurus aí que tem tanto seguidor. Tem muita gente meditando para o amor, meditando para a paz. Gabriela me mandou um e-mail, uma mensagem de que vai ter um encontro mundial de meditação agora dia 5, né? Hoje? Ontem. Então, ontem tinha gente no mundo inteiro. Muito bem. Por que não está mudando? 2 opções. Ou está errado esse cálculo, o cara está falando de qualquer coisa, né? E não é nada disso, é uma balela, mas tem uma outra chance do cara estar certo. A gente não está em processo real de mudança, de transmutação. A gente está escravos inspirados. Então, o que seria realmente fazer alguma coisa que escape da inspiração da escravidão? Que muita gente fala disso, né? O exemplo mais tradicional da mudança da escola é essa: não é pintar as grades de outra cor, as paredes de outra cor, não é levar as crianças para o parque, não é tirar da escola, não tem nenhum tipo de ação que seja fora que vai fazer o movimento. A ação é dentro. E as nossas ações são impedidas, a nossa mudança, ela é impedida por medo, essencialmente. A gente tem medo de perder o amor do outro, a gente tem medo de perder o respeito, porque pode ser que alguém bem rígido em algum tipo de ideal não vá respeitar alguém que está se autocriando. E pode ser que você tenha medo disso, de perder esse respeito, que vai ser temporário, porque não... Só para ficar de olho na hora. Assim. Porque não é uma... 15 para as 8. Tá. Porque é incrível como quando você está num caminho que você realmente está fazendo de um lado livre quando eu digo assim, você não tem escolha.
É livre porque você está fazendo exatamente o que você, na sua integridade, precisa fazer. Então, você só é livre quando não tem escolha. Esse é o paradoxo. Quando você está fazendo aquilo que você fala, não tem escolha, eu vou ter que fazer isso. E, em algum lugar, todos vão respeitar. É uma coisa impressionante como isso se sustenta dessa maneira. Então, vai ser mas temporariamente você vai perder o respeito, temporariamente você vai perder o que você chama de amor. Sendo que, por Maturana, para voltar para nossa fonte inspiradora, uma delas, diz que amar é aceitar incondicionalmente a existência do outro. Então, ninguém está te amando se quer te eliminar. Então, você não está perdendo nada. Se alguém te condiciona, fala, eu te amo, desde que, né? Então, você não está perdendo nada. Você não está perdendo respeito se alguém está lidando com as próprias interferências, então te desrespeita porque está sentindo as próprias interferências machucarem. Não tem nada a ver com você. Então você também não está perdendo nada. Mas em algum lugar a gente tem esse medo. Esse medo de ser taxado de louco, e o medo de perder essa conveniência que é a previsibilidade. É muito bom ser previsível. É muito confortável você ser previsível de você mesmo e o outro e estabelecer uma relação de previsibilidade. Porque aí eu não preciso me relacionar com você. Posso me relacionar com a minha ideia que eu tenho de você. Então, resumindo, a prática eu sei que o que está fora está dentro. Eu sei que quando eu me relaciono com alguma coisa, eu estou me relacionando com as minhas crenças, com meus padrões, com o meu ideal, ou tudo isso que está querendo vir à superfície para poder se transmutar. É por isso que a coisa acontece. Aí você foge, você fala assim, não, eu não quero, eu acho que é fora. Você se ilude, foge. Aí você leva junto a sua estagnação e, de novo, a situação vai se repetir, né? Então, você está o tempo todo se relacionando com você mesmo. Ótimo, porque você agora já sabe quais são as interferências. Porque você não vai conseguir olhar para dentro, você consegue olhá-las fora de você. Está ali, está no outro, né? Está na sua opinião, está no seu incômodo, no seu julgamento. Aí tá, já sabe disso. Afirmar isso, por exemplo, aqui para a Carol deu certo, porque ela também já está na prática aqui, mas pode inventar caminhos. Afirmar isso, e isso eu tenho isso dentro de mim. E se liberar de julgamento. Aceitar, dói. É muito dolorido quando você pega e fala assim, esse canalha! Tá, então afirma, eu sou canalha. É muito chato. Não era para ser canalha. Você não é, na verdade, mas tem uma ponta sua em que ainda é. Que quando você for a pessoa mais incrível, o meditador mais potente, vai ter uma canalice sua que vai querer tal horário porque você vai se dar melhor. Enfim, tem uma canalice na gente, porque senão não viria fora. Aí eu afirmo isso, que é muito chato, mas eu afirmo, tem isso em mim, e aquieto, fico ali afirmando e aquieto. Ou repito a palavra até ela perder sentido. Vai vir uma criação em cada um, que é uma coisa bem do ser humano, essa criar em cima da problemática. Está ali, até que chega uma hora que desloca a sua emoção. Você olha para a situação e você não está mais com raiva, você não está mais com repulsa, você não está mais com medo. Nesta hora, você volta a olhar para a situação e vai abrir uma perspectiva. E essa perspectiva não vai ser a desejada, vai ser uma perspectiva. Por que ela não vai ser desejada? Porque ela não vai ser previsível. Então, por exemplo, porque logo depois dessa abertura de perspectiva, vem uma vozinha que fala assim, você vai sair perdendo. Porque você vai ficar, o tempo que você ainda vai ficar nessa casa, com uma parede construída na sua janela, e depois ainda vai ser a legalzona que vai, quando mudar e construir, conversar com os vizinhos. Você é boba, né? Alguma coisa dentro da gente vai falar, você vai sair perdendo. E esta vozinha é outra interferência.
Essa que vai falar assim, não, aí já é demais, é outra interferência. Fala, tem alguém em mim que acha que tem essa interferência, que acha que isso é demais. E aí a crença de que sou eu sempre que levo as coisas nas costas, enfim. Sempre sou eu que resolvo. Não tem coisa mais privilegiada de ser sempre eu que resolvo. Imagina, você está resolvendo a sua, você está se liberando. Você está ficando mais leve, você está ficando mais fácil, você está ficando mais perspectivas mais amplas. Tem algum mal nisso? Né? Alguém não quer esse lugar? Só que a gente conquista esse lugar reconhecendo que o que está fora está dentro. E quando a gente reconhece isso, a gente começa a parar de se iludir, de fazer uma ação externa para você ficar numa situação mais confortável, que geralmente é previsível. Aí, você sabe que toda vez que eu invento assim de me dedicar a algum tipo de exercício que eu li, que eu acreditei, enfim, toda vez que eu invento de me dedicar a isso, eu me dedico para dar errado, para não precisar mais fazer nada. Falar, não, aí eu vou abrir mão e vou viver a vida mais medíocre, feliz da vida, né? Mas aí sempre dá certo. Aí não dá para abrir mão. Mas assim, o desejo sempre é de pôr a coisa na fogueira para ver se ela se sustenta ou não. E não de ser uma ativista e alguém que morre por uma ideia, né? Que é uma interferência. Então, o resumo é o seguinte, a gente não se relaciona com o outro, a gente se relaciona com a gente mesmo. O que a gente se relaciona é necessário. Por que a gente se relaciona com a gente mesmo? Porque é necessário. Para quê? Para poder ter um encontro com as nossas interferências e poder nomeá-las. Mas eu não sei nomear. Se você não consegue nomear a sua emoção, nomeia o que você pensa sobre o outro. Que aí provavelmente você já está mais íntimo disso, né? Então, julga o outro. Assim, se você fosse ofender o outro, o que você falaria? Aí você já sabe o que você está sentindo. Aí fica bem fácil. Então, qual é a emoção? Não sei, tá? Qual é o julgamento? Essa pessoa é... Aí você fala, e aí quando você fala o que essa pessoa é, esquece e volta para você. Fala, tá, eu tenho isso dentro de mim. Não igual aquela pessoa, esquece aquela pessoa, não se compara. Afirma. Mas não é possível, eu tenho trabalhado tanto isso, e ainda sobrou um rastro. Olha que oportunidade maravilhosa. Afirma esse rastro. Vai dar um alívio tremendo. Só de afirmar sem julgar, é isso, pronto. Afirma, assume. Eu sou isso. Nesta hora que você afirma, desloca a emoção. Desloca essa perspectiva de interferência. E aí você olha de novo para a situação e amplia a perspectiva. E aí você fala, bom, agora eu sei qual é o necessário, eu sei por que eu estou vivendo isso. Para quê? Para se tornar desnecessário. Assim que eu sei o necessário, já é desnecessário. E aí, dependendo da circunstância, alguma coisa externa muda. No exemplo da Carol, pode ser, a gente não elimina nada, pode ser que a parede se derrube ali. Pode ser que aconteça alguma coisa física e real, ou pode ser que o necessário, como ela colocou, seja a perspectiva mais ampla da vida comunitária que justo ela está buscando. Né? E aí vira um presente. E aí você vai dar um vinho de presente para o vizinho e falar, olha, você me ajudou, acelerou muito o meu processo e me fez ter um upgrade aqui da minha construção, da minha criação. É verdade, isso a gente presenteia o outro com a nossa gratidão, com a nosso agradecimento. Caramba, o outro me fez olhar isso. E que bom que eu olho, porque se eu olho, ele se torna desnecessário. Se ele se torna desnecessário, já não é mais uma experiência que eu preciso ficar de novo revisitando, a não ser os lastros. E os lastros vão ficando cada vez menores, até que uma hora desaparece mesmo. Você nem lembra mais da situação. Faz sentido? E aí? Que vai acelerar a construção da minha casa. Exatamente. Pronto. Tá? Me faz ver que está na hora de eu construir minha casa. Né? E agora eu sei melhor o que é construir uma casa. Imagina se construir sua casa antes dessa experiência. Olha que perfeição.
momento, né? Presente. Presente. Eu entendo, não necessariamente a situação se resolve, mas o que te pegou se resolve, né? Porque toda solução é falsa. Toda solução ela vai trazer uma complicação a mais, né? Então, a gente não está atrás de solução. A gente está atrás, neste momento específico, de reconhecer a capacidade de entrar em relação. Então, quando eu faço um exercício desse, eu começo a me abrir para entrar em relação com o outro, e não mais com as minhas crenças. E se nós todos conseguirmos fazer isso diariamente, trabalhar e tal, chegarmos aos 18 fazendo isso, a gente tem outra cidade. Que não vai depender de prefeito, que não vai depender de secretário da cultura, que não vai depender do vizinho. É muito incrível, né? Essa autonomia que a gente pode conquistar agora. Tem que pôr o seu na fogueira, né? Seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, suas emoções estagnadas. É um exercício que não é fácil. Não é mesmo. Porque quando eu sei de alguma coisa, é mais difícil ainda. Eu já sei. Então, eu posso falar sobre isso. E aí eu fico mais distante do fazer. E o fazer é esse. A ação aconteceu. Tá, se aconteceu isso, é necessário. Se aconteceu isso está dentro de mim. Eu faço isso dentro de mim. Então, nomeia a ação, nomeia o acontecimento, nomeia a emoção, nomeia o que vier a seu acesso. Nomeia, está dentro de mim. Sem autoflagelo, sem julgamento. Droga que está dentro de mim. Então, eu sou o quê, então, né? Se isso está dentro, se esse mundo está dentro de mim, eu sou o quê? Não é só julgamento, é só uma afirmação. Quando você faz essa afirmação te dá um deslocamento, te dá uma quietude, um alinhamento. Volta a olhar para a situação e tem uma perspectiva de ação, uma perspectiva de mudança, de movimento. E vem junto com o agradecimento. Que bom que a situação me trouxe isso. Nossa, são tantos anos batendo a cabeça nisso e agora veio a lucidez. Ou isso me economizou tantos outros anos batendo a cabeça nisso e vem a lucidez. E é uma ação alegre sempre. Isso quer dizer o quê? É uma ação ganha-ganha. É uma ação que aquele que você estava com raiva, aquele que você queria se vingar, aquele que você queria que se desse mal, vai acabar se beneficiando. Então tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para amar o inimigo. Mas não de uma maneira inspirada. Eu sou escravo do meu ressentimento, mas eu me inspirei, eu vou amar o meu inimigo. Não. Quando você vê, está amando o inimigo. E é pior ainda. Caramba! Tem nem escolha aqui, né? Tem nem escolha. É uma outra maneira de produzir as nossas relações, né? Eu não sei, eu tenho uma percepção assim. A Miriam está falando agora. Que esse processo é um processo espiral. Ou seja, você vai, tem uma situação, você melhora uma coisa, mas é uma coisa onde eu tenho essa impressão, que o ser humano nunca vai chegar no total. Acho que talvez... Então, olha, voltando à minha aula que eu fiz hoje com a minha filha, nós estudamos juntas hoje o início do mundo. Vou contar o que a gente descobriu. Que depois a gente chega exatamente naquela questão. Que existia força. Ali diz como energia. Uma energia só. Tudo era uma energia. E essa energia foi se condensando. Foi se condensando até virar uma noz. Agora, imagina toda aquela energia dentro daquela noz. Estava ali milhões de anos para condensar e ficar aquela energia ali. Tá! Explodiu, Big Bang, né? E quando explodiu, tudo aquilo agora eram milhões de pedaços, só que era tudo aquilo. Então, por isso que as conexões continuam. Então, a gente vai voltar a uma integridade, não sei como, quando, de novo, a gente entrar nessa contração e conectar e virar uma coisa só. Ou então, tudo virar uma energia só. Não está nos nossos planos ainda isso, né? A gente gosta
A gente ainda tem o que fazer com essa singularidade, com essa separação, né? Mas o caminho dessa separação é, de novo, que a gente fica ouvindo já. Quantos anos a gente já está ouvindo Somos Todos Um, né? E a gente já está preparando o nosso futuro, né? Então, não é isso que importa, não é chegar lá, não é chegar a lugar nenhum, não é colher frutos, não é isso que importa. O que importa é, estou seguindo, estou consciente, porque já que o ser humano é consciente de que nasce, que morre, os outros animais parece que não, né? Não estão preocupados, pelo menos, com isso. Se eu sou consciente que eu nasci, que eu morri, e eu começo a ser consciente que eu sou um ser autopoético, isso quer dizer, eu sou um ser em autocriação constante em relação, então eu vou ficar buscando qual é o sentido da vida. Você já está na mão aí? O sentido da vida é se autocriar constantemente em relação. Pronto, esse é o sentido da vida. Não tem que ter mais crise existencial. É só isso. Estamos fazendo isso? Estamos porque não tem escolha. De que maneira estamos fazendo isso? Da pior maneira até hoje possível. Aonde eu parei de me relacionar com o outro e agora eu me relaciono com as minhas interferências e acredito que é o outro. Esse é o problema. Acredito que é o outro que está... Antes disso, eu acredito que as minhas interferências sou eu. Isso. Fala aí, Manuel. E aí eu me relaciono comigo como sendo essas múltiplas interferências, crenças e emoções. Como e se eu isso falo, fosse eu. isso sou eu. E isso tem nome, tem idade, tem nacionalidade e tem um monte de crenças. E essa é uma crença bem fundamental, né? Essa crença de que eu sou uma série de interferências que algumas pessoas vão chamar de ego. E se eu tenho essa crença básica, a minha forma de me relacionar com o outro também é a partir disso, né? Sim. Então, eu não me relaciono com o outro, eu me relaciono a partir das minhas interferências com as interferências que o outro me mostra. E querendo, e me relaciono para manter justo isso que eu chamo de eu, que está longe de ser o eu, né? Assim, de ser o todo, que é a minha personalidade, o meu ego, né? Sim. E aí existe uma crença de que se eu não for isso que eu chamo de eu, Marcelo, ou que eu vou enlouquecer, ou que eu vou morrer, ou que eu não tenho direito a existir. Ou que eu não vou ter a vantagem do que o eu tem. A vantagenzinha do euzinho, que tem diplominha, né? Não vou ter as vantagens. A gente não está fazendo de bobeira, a gente não é bobo. A gente está fazendo de coração. Gente, é para... Eu vou atrás disso, dessa construção ilusória, para ser alguém na vida, para criar um mundo melhor, para seja o que for. A gente não está fazendo de bobeira, a gente tem boas intenções. Esse é o problema. Que a gente tem as intenções que está dialogando com interferências e que a minha autoconstrução constante em relação não tem a oportunidade de existir da maneira mais precisa possível, da maneira mais elegante, da maneira mais sonhada por todos nós. A gente sonha essa autocriação constante em relação. Você poder se relacionar com o outro e não com o medo que você tem em relação ao outro, né? De você poder ter... A gente sonha com isso. A gente sonha com telepatia. A gente sonha com entender o outro além da imagem que a gente sonha já com tudo isso. Muito das nossas tecnologias são concretizações desses sonhos que a gente já consegue fazer fora. Agora é fazer, né, essa conexão em rede que a gente consegue. É o que a gente sonha entre a gente, uma rede muito parecida com o que a gente já faz fora de nós, né? Quer dizer, está na mão. Eu acho que Carol vai estar falando. Ouvindo tudo isso, outras coisas também que a gente tem ouvido por aí, eu comecei a entender assim, que a gente talvez não chegue nesse nível das 18 pessoas ou das 8 mil pessoas,
porque o ser humano ele precisa de resultados. Em todas as A falas, crença do ser humano. a isso. crença de ter que chegar a uma solução ou um resultado. Eu não sei se isso vem do capitalismo ou se é uma coisa mais antiga. Mas todo mundo que falou aqui como eu faço para conseguir isso? Isso vai resolver? Então, todo mundo aqui que falou aqui nessa sala falou de resultado. E pelo que você está falando, Sim. pelo que eu entendi, não tem um resultado. Não tem resultado. É contínuo, não tem resultado. Não tem programação de alguma coisa. A gente não vai criar, por exemplo, no nosso caso, que a gente vai juntar 18 pessoas que vai conseguir viver isso. Não, a gente não tem ideia de que cidade vai surgir. Não é para arriscar. E a gente vive num mundo de resultados das empresas. Claro. Claro, porque uma vez que eu me desconectei do princípio biológico mais preciso, eu agora me sinto mais frágil, né? Não estou nesse lugar, fico na insegurança, fico à mercê do condicionamento. Então, eu vou criar todo um mundo para contemplar agora esse lugar que o ser humano vive, de condicionamentos, de determinação de fora. Então, a gente só está... Essas são as soluções, e cada solução um problema a mais. E abrir mão disso. A vida não vai ser mais confortável, não vai ser mais cômoda, não vai ser mais feliz. Não vai ser só mais íntegra, mais conectada à biologia. E tudo isso é um risco. Não está se falando de prova científica, não se está falando de um lugar de eu recebi uma mensagem e vinha... Não, está se falando desse lugar, é tudo um risco. É tudo um risco, né? Não tem ninguém aqui no controle para garantir nada. Somos nós. Então, sim, a Dani fala isso. Até Freud falou isso, que quando Pedro fala de Paulo, é ser mais de Pedro do que de Paulo. É exatamente isso. Se alguém... No teatro é muito comum. Se alguém vem me falar, como eu vivi no teatro a vida inteira, eu tenho essa intimidade. Quando alguém vem me fala de uma peça de teatro, assisti e tal, e o que você achou? Achei isso. Eu sei que ela está falando dela, não da peça. Eu conheci a pessoa, ela me falando sobre a peça. A peça eu não sei nada ainda, né? E a Diana fala, não há pureza na vida em sociedade, sempre haverão choques de interferência. Essa ideia de pureza, de dualidade, choque de interferência, ela é já produto das nossas crenças. Porque quando a gente pega e fala de ser autopoético, que se autocria o tempo todo em relação, já não tem mais pureza e não tem mais interferência, e não tem bem e não tem mal. E não tem certo e não tem errado. E não tem bonito e não tem feio, não tem dualidades. Então, a gente não está atrás de uma perfeição e de uma pureza. A gente está atrás de um jogo mais condizente à autocriação do ser humano e não à autodestruição que a gente está vivendo e vendo viver. Né? A gente está vendo essa autodestruição acontecer de uma maneira claríssima mundialmente, né? Então, queridos, a gente teve esse encontro e passou um pouco do horário e na verdade eu mantenho o horário porque eu sei que tem pessoas que têm compromissos e tal, mas fica aí aberto para a gente seguir.